Continuamos entrevistando o auditor ambiental, Carlos Arantes. Ô Carlos, eu perguntei se você queria falar sobre a administração do Siducereo e você disse que preferiria falar sobre o que espera da próxima gestão. O que você espera da próxima gestão ou do próximo gestor? Não é que eu não quisesse falar alguma coisa, mas eu acredito o seguinte, não adianta você elogiar ou criticar coisas passadas. Sei. Então, adianta você cobrar coisas futuras. Sei. Nós estamos numa época de pré-campanha eleitoral. Uhum. E não só do atual prefeito, como dos candidatos. O que eu quero cobrar é o maior respeito à nossa cidade. A nossa cidade tem que ser mais amada. Eu não sou daqui, eu vim de fora, escolhi Araçatuba para viver. Então eu não sou araçatubense, eu sou araçatubista, como já foi dito. Né? Então eu gosto muito dessa cidade. E eu acho que falta carinho, falta investimento. Falta olhar mais para ela e cuidar mais dela. Não só na questão ambiental, mas a questão de saúde, a questão de educação. Tá? Nós não podemos ter uma cidade que o visitante chegue e encontre, nossa, sua cidade está suja. Isso é incabível. A sua cidade não tem uma estrutura para aguentar uma empresa de grande porte, porque nós temos problemas infraestruturais, nós tivemos problema de água, então temos que captar água no Tietê. Isso é história de 20 anos, não foi resolvido ainda. Por quê? Faltou vontade? Então, isso eu acho que nós devemos cobrar dos nossos governantes e dos candidatos. Principalmente dos candidatos. E não é só aquela questão de promessa de campanha, não. A promessa que ele fez deve ser cobrada diuturnamente a partir do momento que ele sentou naquela cadeira. Eu falo que plano de governo tinha que ser registrado em cartório, mas saber qual é a multa ou a pena que se paga por não cumpri-lo, porque é fácil falar no plano de governo que vai fazer isso. Faça o plano de governo e faça também um cronograma de aplicação desse plano de governo. E vamos cobrar. Carlos, agora eu quero ficar bem pessoal. Pedi para você pensar em umas palavras para reagir. Eu quero uma qualidade sua. Qualidade? Sinceridade. Defeito? Sinceridade. Sinceridade. Falta de educação, às vezes, sinceridade, você sabe, né? O que você considera agradável? O que eu considero agradável? Bons amigos, minha família, um bom vinho, um bom papo. Isso é muito agradável. E desagradável? Mentira. Mentira. Mentira e falsidade. Arrependimento, você tem algum? Arrependimento? Talvez por ter trabalhado muito e ter ficado menos com meus filhos do que eu gostaria. Tudo bem, mas já que você fala que o negócio não é no passado, que vamos ver o que é que isso representa no presente. Hoje parece que você tem filhos de volta, trabalhando com você, filhos estão comigo. Inclusive, né? Hoje você tem mais tempo para eles? Hoje meus 3 filhos estão comigo no meu escritório. Tenho 2 filhas já formadas, uma advogada, uma agrônoma, tá? E tenho um filho fazendo engenharia de agrimensura. E meus 3 filhos estão comigo. Então eu acabo passando bem mais tempo com eles. Bem mais tempo. E tempo qualitativo, não só de profissional, de pai também. De pai. Medo, você tem algum? Medo. Eu não tenho medo de morte, eu tenho medo de que aconteça alguma coisa com meus filhos. Seus filhos. Orgulho, tem? Tenho orgulho deles, da minha família. Muito mesmo. Uma viagem, você gosta muito de viajar. Eu ligo lá para pedir uma sugestão, tá nos Estados Unidos. Ligo, tá na Argentina. Uma viagem bacanérrima que você fez. Que eu fiz, Nova York, Broadway, achei... Inclusive você chegou agora de São Paulo. Sim. Recomende, eu estava conversando antes aqui da pré-entrevista, ele chegou para dar entrevista e ele viu 3 peças, você recomenda as 3? As três. Então vai, recomende. Família Addams, Priscila e o violinista no telhado. As 3 são bacanas. As 3 são ótimas, muito boas. E uma viagem que você ainda quer fazer? Eu vou fazer, na verdade são 2 que estão no meu projeto agora. Uma é Cartagena de Índias e outra Leste Europeu. Eu pedi para você pensar numa frase, pensou? Uma frase? Eu me lembro, acho que de uma boa que você falava dos inimigos, se você quiser usar uma sua mesmo. Para ter inimigos basta dizer a verdade. Ô Carlos, quando dizem a verdade para você e é uma verdade que não te favorece, você vê a pessoa como inimigo? Em hipótese alguma. Eu prefiro muito mais que olhe para mim e fale, não gosto de você por isso, isso, do que venha dar um tapinha no meu ombro e fale de mim pelas costas. Eu tenho aprendido que o sofrimento é o que de melhor nós podemos dividir com o outro, porque ele nos aproxima. Por exemplo, na nossa entrevista lá, a gente
Eu nunca tinha estado na sua casa, a gente comeu canapé, tomou vinho, chorou, riu, fica tudo... No espaço de 7 meses, você perdeu um filho que tinha 2 anos e se afogou na piscina. Você faliu porque avalizou para um amigo e ficou 15 anos pagando dívida do outro. Aí, nesse espaço ainda de 7 meses, seu pai e seu irmão foram assassinados num latrocínio. Eu pedi permissão para trabalhar com o tema porque outras pessoas passaram por isso e outras passarão, inclusive eu poderei passar, eu acho que isso é muito útil. Primeiro, como foi o acidente com seu filho? Que eu vi, gente, e é uma luz, assim, ele me mostrou a foto, eu achei uma graça, vai. Foi num final de semana, estávamos com um casal de amigos na casa do meu pai, na chácara, né? E tínhamos acabado de almoçar e eu tive uma criação grande de coelhos, que eu sempre gostei. Eu fui ver e, de repente, a minha esposa perguntou, cadê o nosso filho? Cadê Vitor? Né? Aí eu já fui direto na direção da piscina, né? E ele estava lá. Tinha grade a piscina? Tinha uma mureta alta com um portãozinho travado e ele nunca entrava sozinho, eu não sei. Esse dia foi o dia que... Aconteceu. Qual foi o momento mais difícil fisicamente de ligar? Porque eu fico imaginando um pai querendo ressuscitar o filho, que você nem sabia o que realmente já tinha acontecido ou não. Você o levou imediatamente para o hospital, não foi? Sim, meu pai segurou no colo, eu fui dirigindo até o hospital. Qual foi o momento mais difícil até o enterro, digamos? O enterro. O enterro. O enterro foi o mais difícil, que você compreende que realmente acabou. E é muito difícil enterrar um filho, é muito difícil. De onde é que vem a força para se enfrentar uma dor dessas? Não sei. Não sabe, mas ela veio. Ela veio. Talvez a minha grande força, a nossa grande força tenha sido a união minha e da minha esposa. Eu acredito que foi a grande força. Em algum momento... houve a sensação de falta de justiça cósmica, de que Deus não existe? Não. Ele existe e ele tem as linhas dele, os desígnios dele, e eu não contesto. O acidente ajuda você a prestar ainda mais atenção nos outros filhos? Quer dizer, ficou materializado que tudo, a qualquer momento, a única constante é a mudança. Todos nós podemos, no instante seguinte, não estar mais aqui. Ajuda. Exato. Ele te foca mais, ele te deixa uma sequela que é um trauma, um medo de perder de novo. Isso é apavorante. O que é que você aprende com algo assim? Porque é uma coisa horrorosa, né? Mas eu acredito que ainda haja algo de positivo na experiência. O que é que você aprende? Bom, eu acredito em reencarnação. Não discuto religião, mas é o que eu acredito. Eu acredito que ainda vou encontrar com eles. O que você aprende é que as coisas materiais não têm valor. Não tem valor, dinheiro... Falando em valor, então vamos para uma coisa material. Nesse espaço de 7 meses, você acaba de perder o filho tragicamente assim e praticamente perde um amigo junto, porque um amigo te colocou numa situação em que você avalizou para ele alguma coisa que acho que dava mais de 100 vezes o seu patrimônio. Exatamente. E você faliu. Exato. Como foi isso? Assim, é trocar pneu com o carro andando. Na realidade não foi nesses 7 meses, foi justamente nos 15 dias em que 7 ou 15 dias em que eu estava enlutado pelo meu filho. Sim. E eu recebi a ligação do gerente do banco perguntando se eu não ia quitar a promissória, coisa e tal. Mas você não tem dívida, não tem... Não, mas o senhor avalia isso de fulano. Não, mas ele é meu amigo de longa data e tudo mais. Não, mas acontece que ele não vai pagar mais. Ele fugiu. Fugiu, sumiu. Então você perdeu o filho, perdeu o amigo e ainda faliu. Exato. Era isso. Exato. O que é que se aprende quando se perde um amigo que você acreditava ser seu amigo e já tinha perdido? A gente já sabe o que se perde quando perde o filho. Agora eu quero saber o que se perde quando se perde um amigo e esse amigo nos deixa numa situação dessa. O que é que se aprende? Bom, esse, aspas, amigo, hoje continua sendo nada. Eu levantei... profissionalmente, pessoalmente, fisicamente, estou bem, estamos bem, eu, minha esposa, meus filhos e tudo mais. Ele não fez diferença na minha vida. Eu passei 15 anos pagando essa dívida, sim,
Mas se você pensar em seguinte, mas foi um desastre na sua vida? Não, o desastre foi perder meu filho. Você falou, inclusive, eu me lembro, anotei aqui, o peso de perder um filho era tão pesado que a falência não pesou. Não pesou. Não pesou. Mas nesse, eu me lembro dos 7 meses que foi perder o filho, perder o amigo e falir, e aí o golpe de ter o pai e o irmão assassinados, sem nenhuma rixa, me parece, anterior, inclusive para roubarem tão pouco. Besteiras. Não é? Besteiras. E como é que foi aí? Você não conseguia levantar, você teve que trocar uns 4 pneus com o carro andando. E o step. E o step. Como é que foi isso? Foi muito difícil. Foi muito difícil porque o meu pai... muitas pessoas aqui de Araçatuba conheceram ele, tiveram oportunidade, e muitas pessoas elogiam ele até hoje. Ele era uma pessoa muito firme. E meu pai era o esteio, meu pai dava o norte da família, era uma família bem patriarcal. E de repente, numa situação dessa, em que eu estou mais precisando do meu pai para me ajudar em todos os sentidos, né? Eu perco pai e irmão, então fiquei eu, minha esposa, minha mãe e uma filha de 4 meses. Você perdeu pai, irmão, filho e sustentação econômica. Exatamente. Em 7 meses. Em 7 meses. Você ainda tomou cuidado para doar os órgãos, eu me lembro disso. Eu tive um grande problema que eu queria doar os órgãos do meu pai e do meu irmão, mas o meu irmão chegou a ter problemas porque ele tomou tomou 5 tiros no rosto, né? Então queimou as córneas e tudo mais. Pelo que parece, conseguiram aproveitar 2 córneas. 2 pessoas estão enxergando, graças a Deus. É bárbaro. Na desgraça, nós temos alegria. 2 pessoas. Teve o problema burocrático para essa doação. E tem que diminuir isso. Tem que acabar isso. Isso tem que acabar. Você disse que tinha um agradecimento para fazer para a Polícia Militar. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma das instituições mais respeitáveis e que eu tenho a maior consideração por ela. Porque foi a Polícia Militar do Estado de São Paulo que, num prazo recorde, prendeu esses bandidos dentro da maior legalidade, dentro da maior lisura impressionante, e foram na minha casa para perguntar, procurar saber como a minha mãe estava passando, como a gente estava passando e tudo mais. A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem todo o meu respeito e carinho. E o nosso agradecimento. Eu sei que dor não se hierarquiza, a não ser dentro do mesmo ser. O que é que doeu mais nessa história toda? Meu filho. Meu filho. Você falou, me lembro, anotei aqui, tudo que se resolve com dinheiro é fácil. Tendo ou não dinheiro. Exatamente. Houve quem se afastou de vocês nesses 3 períodos difíceis? Sim, não da falência, isso não tem, mas da perda do filho. E por quê? Eu acho que as pessoas têm medo de compartilhar a dor, de sentir essa dor que é muito grande, é muito difícil, é uma dor física, é um negócio impressionante. Eu que sempre, o meu mantra é, a existência é muito cascalho para pouca pepita. E ele me falou uma outra coisa, ele disse que sim, pode até ser, mas que um momento bom compensa inúmeros ruins. Compensa mesmo. Compensa. Um sorriso de um filho, um abraço de um filho, um beijo de um filho, tá? A tua esposa está feliz, a tua família está feliz. Você esquece muita coisa ruim para trás. Para terminar, Carlos, o que é que você ainda quer da vida? O que eu quero da vida? Eu quero ter netos e viajar. E viajar com a esposa. Para isso, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Foi um prazer entrevistar Carlos Arantes. Até o próximo Questão de Opinião.